Agora sim, vamos conversar com o nosso entrevistado do dia, Marcos Yank, professor de agronegócio global do INSPER. Marcos, muito obrigada pela sua presença no Mercado Aberto. Bom dia. Quero começar te perguntando sobre as suas impressões do plano de socorro anunciado na semana passada pelo governo federal. Será suficiente para socorrer os setores do agronegócio que estão em perigo decorrente do tarifaço? E o que é importante definir em termos de regulamentação, taxa de juros ainda essa semana, para que esse pacote seja ainda mais favorável e vantajoso para esses produtores? Bom dia, Amanda. É um prazer estar com você e com todos os seus ouvintes, os nossos ouvintes aqui. E olha, eu acho que a única solução que existe nesse caso é negociar, 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 né? Acho que isso é o que precisa ser feito, inclusive porque alguns produtos do agro que foram afetados pelo tarifaço, eles não são produzidos nos Estados Unidos, né? O caso do café, da manga, lá das frutas tropicais. Na verdade, a pauta americana de importações é feita de produtos que os americanos não têm no agro normalmente, né? São frutas sazonais, é o cacau, são esses produtos tropicais. Então, eu acho que a solução definitiva seria essa, sabe? A outra solução é buscar mercados alternativos, né? Que em alguns produtos é mais fácil, em outros é mais difícil, mas existe essa possibilidade, né? Até porque você veja que a China se abriu ainda mais para café, né? Ainda que os volumes são muito baixos na China, né? Nós estamos falando de 8 milhões de sacas para os Estados Unidos e 500 mil sacas para a China, portanto não vai substituir, mas eu acho que essas são as verdadeiras soluções. Em termos lá do pacote, eu acho que ajuda um pouco, principalmente tentando preservar empregos, mas não é uma solução definitiva, né? Porque esse aqui é um problema de tarifa internacional, né? Então, eu acho que a solução é a gente resgatar a situação que existia anteriormente à tarifa. Ô Marcos, só para ter uma ideia, professor, por exemplo, se alguém pegar uma linha de capital de giro ou para fazer investimento no agronegócio desse pacote de socorro proposto pelo governo, anunciado, por quanto tempo isso pode dar um fôlego? É ideal que o produtor faça uso de uma linha como essa por o quê? 6 meses, um ano, até conseguir redirecionar a sua mercadoria? Como funciona em termos de prazo? Olha, talvez funcione um pouco no caso de pequenos produtores, se houver um represamento de produto no país, se os preços caírem, né? Você veja que o café, mesmo com a restrição americana, ele tem tido aumento de preços nos últimos tempos, certo? Porque falta café no mundo, né? Mesmo carne bovina, né? Os Estados Unidos hoje está com uma deficiência, vai precisar de carne bovina, os preços estão altíssimos lá, eles estão no pior ano de 75 anos de produção de boi, né? Então precisa ver o que vai acontecer com os preços. Se os preços caírem, isso pode ajudar, mas eu não acho que seja uma solução definitiva, porque a taxa de juros continua extremamente alta, né? E não foi divulgada ainda qual vai ser a taxa de juros dessas linhas, né? Talvez seja um pouco menos do que os tais 15%, mas vai ser muito alto. Então eu não vejo muita saída por aí. Talvez um pouco mais no caso de pequenos produtores, de produtos muito perecíveis que não tem o que fazer, porque veja que o café é diferente da manga, por exemplo. O café dá para estocar, né? A manga não. A manga, o que foi produzido, tem que achar mercado. Então, nos produtos que os preços caírem, eu tenho a impressão que os produtores vão recorrer mais a essas linhas. Mas vai depender muito do comportamento de preços. Por exemplo, quando a gente pensa em novos mercados, quais desses mercados já estão mais avançados? Fala-se em Japão para carne, o café poderia ser escoado para que outros mercados, pelo menos nessa transição emergencial, é possível achar mercado e para quais produtos? Eu acho que é mais fácil, por exemplo, no caso da carne bovina e no caso do café, por exemplo, né? Que são produtos. A carne bovina, porque a gente tem, de fato, a maior parte das exportações centradas na Ásia, né? Os Estados Unidos é o segundo maior mercado, estava comprando até o ano passado 220 mil toneladas. O que a gente exporta para os Estados Unidos é essencialmente carnes de dianteiro que são usadas para hambúrguer. Eu não sei se você sabe, mas 60%
da carne que os Estados Unidos importa vai para hambúrguer, né? E eles têm uma verdadeira fixação. Então, o que vai acontecer é que o hambúrguer vai ficar mais caro, né? Mas a gente pode encontrar para essa mesma carne outros mercados pelo mundo, e é o que as indústrias tentaram fazer desde que o tarifaço foi anunciado, né? O café também tem alternativas, de fazer estocagem, como eu já disse. O problema maior são nesses produtos ultraperecíveis, né? O caso da manga, por exemplo, ele se tornou dramático porque é uma produção dirigida aos Estados Unidos que não vai encontrar outra saída porque não vai ter logística para isso. Mas eu acho que realmente no caso do agro até tem uma coisa, o agro ele é mais essencial lá fora do que os produtos manufatureiros, né? Os produtos manufatureiros brasileiros, eles são facilmente substituíveis, né? Enquanto que o agro não. O agro tem uma essencialidade que, inclusive, ficou presente no caso da celulose e do suco de laranja, né? Você viu que os próprios americanos zeraram a tarifa porque tinha indústrias americanas que dependiam muito dessa importação, né? Então, no agro, eu acho que o jogo aí é o jogo da negociação, sabe, Amanda? Não é tanto o jogo do apoio, né? O que o agro quer é que a negociação aconteça de fato, né? E o que a gente está vendo é que ela não está acontecendo. Você veja que agora o próprio, o próprio vice-presidente não conseguiu conversar, o próprio ministro não conseguiu conversar lá com o Bessent, e seria fundamental essa conversa, né? Pois é, mas aí esse canal está interditado, a quem responsabilizar, né? A gente até mostrou uma pesquisa da Datafolha dizendo que 35% dos brasileiros acham que a culpa do tarifaço é do Lula. Qual é a sua avaliação sobre a interdição desse canal? São esses brasileiros, Eduardo Bolsonaro e Figueiredo, que estão jogando contra o Brasil nos Estados Unidos? Há uma dificuldade do governo brasileiro em acessar essas fontes da Casa Branca? Olha, eu acho que a culpa é dos dois lados, certo? Porque, na verdade, de um lado, o Trump colocou o Brasil do nada, né, com esses 50%. Na minha leitura, isso tem muito a ver com a questão da presença da China, sabe? Para mim, nem é BRICS, porque o BRICS é um amontoado de países, né? Não tem nem sequer uma lógica de bloco econômico, é um agrupamento político. Mas o BRICS incomoda os Estados Unidos, principalmente pela liderança chinesa e o seu papel na América do Sul, e isso se somou à questão lá do Bolsonaro e a proximidade que o Trump tem com o Bolsonaro, inclusive em termos de histórias parecidas. E aí eles resolveram colocar a gente no centro do furacão, né? A gente não estava, né? O que estava acontecendo até então é que o governo brasileiro e mesmo os setores econômicos achavam que nós íamos escapar, nós íamos ficar com a tarifa mais baixa. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil, mesmo aqui no agro, teve gente dizendo que nós íamos sair ganhando nesse processo, porque ia haver um aumento das tarifas bilaterais Estados Unidos-China, e na verdade a gente entrou no olho do furacão depois da reunião de BRICS e não teve negociação prévia, né? O Brasil, dos 20 países lá do G20, o único que não foi a Washington desde o começo foi o Brasil, e agora tenta ir e não consegue. Então, tem um problema do lado de lá, né? Tem lá o fechamento, e tem também o fato que a gente está conversando mais pela mídia do que pessoalmente, e então a gente tem que inverter isso, né? Eu acho que o governo tem que estar muito mais presente de alguma forma para negociar, até porque nós somos um país exportador importante para o mundo. Sabe, tem um ponto que me preocupa até mais do que Estados Unidos. Um ponto que me preocupa é os acordos que os Estados Unidos está fazendo com terceiros países que são super importantes para a gente no agro, né? Por exemplo, essa ameaça de maior acesso para a soja americana, o que também pode acontecer em carnes ou em milho, etc. Isso sim é preocupante, né? Porque se a gente tem um mundo que as vantagens comparativas são determinadas pela geopolítica e não pela eficiência, esse mundo é extremamente complicado para a gente, porque até aqui a gente foi muito bem e o agro é 50% da exportação, os Estados Unidos é só 6% da exportação do agro, mas se isso nos afeta na China, lá no sudeste da Ásia, lá no Oriente Médio, aí a coisa fica muito mais feia. Então, negociar é fundamental, e é fundamental a presença do setor privado, porque o que a gente aprendeu com o Trump, no método Trump, é que é uma conversa direta e transacional que ele faz, né? E ele faz a conversa com o setor privado, né? Essencialmente, com as empresas, né? Com as associações. Então, essa estruturação estratégica do Brasil e a presença em Washington me parece que é fundamental até para mitigar os outros riscos, né? Tem risco das tarifas
lá de fertilizantes, né? Como você sabe, que o Brasil importa fertilizantes da Rússia e eles querem e tem essa ameaça, tem a questão do acesso americano a outros países. É muito mais complexo do que parece à primeira vista. É interessante mesmo esses pontos que o senhor coloca. Por exemplo, tem a defesa hoje que o Brasil apresenta nessa primeira parte da investigação na seção 301 sobre prática de comércio que eles consideram ilegal, e aí citam desmatamento, serviços, redes sociais, serviços de pagamento eletrônico, uma referência a Pix, pirataria, com 25 de março. O senhor acha que pode vir uma escalada por aí também? Algum tipo de nova sanção ao Brasil, alegando desmatamento? O senhor enxerga risco nisso? Olha, risco sempre existe, mas a seção 301 é um instrumento, vamos dizer, muito mais consolidado, né? É um instrumento do USTR, que é o departamento que cuida da área internacional das exportações americanas, da competitividade americana para fora, né? O departamento de comércio cuida do que os Estados Unidos importa, né? E é esse que está fechado para conversar com a gente. O USTR cuida do que os Estados Unidos exporta e da presença das grandes empresas americanas lá no mundo, quando eles fazem uma investigação 301, que é uma investigação lenta, né? Ela, em geral, leva mais de ano, né? E pode levar a sanções. Eu acho difícil que isso atinja, por exemplo, a questão lá do desmatamento, etc., né? Porque não há nenhum precedente dessa natureza, né? O primeiro precedente que existiria é a legislação europeia, que está prevista para acontecer o ano que vem, que só vai comprar produtos sem nenhum desmatamento, mas eu não acho que isso seja algo fácil de ser colocado e tal. Mas eu acho, por exemplo, que etanol, né, que é um dos produtos que está investigado, esse sim, os americanos vão obviamente constatar que a tarifa que o Brasil cobra dos Estados Unidos é bem mais alta do que do que aquela que a gente tem para entrar lá, né? Obviamente o que eles querem é uma redução da tarifa brasileira e uma investigação sobre a competitividade do etanol brasileiro, que de fato hoje é até menos competitivo do que o etanol de milho americano. Professor, dois temas muito rápidos, falta um minutinho para terminar a nossa entrevista. Primeiro, preço. O senhor falou que o café já aumentou de preço aqui internamente, apesar desse tarifaço contra o café no mercado americano. O que a gente pode esperar para o preço do café e de outros produtos agrícolas que deixarão de ser escoados para os Estados Unidos? Havia uma concepção geral de que poderia haver uma queda de preço no Brasil, mesmo que momentâneo. O senhor acredita nisso ainda? Olha, eu acho que a gente tem que ser realista no sentido que os americanos não são um grande mercado para o Brasil. São, sim, um grande concorrente do Brasil, no caso do agronegócio, tá? O nosso grande mercado é a China. Você deve se lembrar que há um tempo atrás a China se fechou para a carne bovina, né? E a gente ainda assim conseguiu sobreviver, né? E lá realmente é um mercado hoje muito maior do que os Estados Unidos, 5, 6 vezes maior. A gente exporta 220 mil toneladas para os Estados Unidos e exporta 1 milhão e 200, 300 mil toneladas para a China. Então, a gente tem realmente aí uma diferença enorme se a gente perder mercado lá. Mas se for só Estados Unidos, o impacto vai ser pontual. E vai ser pontual, obviamente, vai ter impacto, mas precisa ver como é que está a situação do mercado internacional, independente dos Estados Unidos. O café, por exemplo, vem de um período de seca, de menor produção, de dificuldades aí que aconteceram pelo mundo afora, então ele está com preços ainda altos, né? A carne bovina lá fora, e até em função dessa falta de demanda nos Estados Unidos, né? Também tem hoje preços altos, né? Então, assim, não é porque acontece isso que necessariamente os preços vão desabar. Precisa ainda ver que mercados que vão surgir e precisa ver também o que vai acontecer aqui dentro. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. Tenho mais um monte de pergunta para fazer, mas infelizmente nosso tempo é curto. Já fica o convite para retornar, viu? Boa semana para o senhor.